Fala galera, tamo já aqui a postos. Vamos começar mais um desafio Zap 21 e daqui a pouco eu vou estar entrando já na matéria. O pessoal tá chamando aí a galera aí, eu vou falando um pouquinho sobre aquilo que a gente vai fazer hoje. Inclusive eu já vou botar aqui a nossa... voltou. Desculpa, pessoal. Eu vou botar aqui o tema. Deixa eu ver aqui. O tema hoje é... Não sei se você consegue ler de trás para frente, mas o tema é minha identidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a identidade que nós temos em Jesus. Então, eu vou botar aqui, ó, para a galera saber. O tema é minha identidade em Cristo. Beleza? Aí, é isso aí. Então hoje é o que nós vamos estar falando. E deixa eu ver aqui. Tentar fazer o pin aqui. Bom, foi. Hoje nós vamos falar sobre a minha identidade em Cristo. Então, vamos lá. Nós estamos na nossa noite número 4. Noite número 4. Isso aqui é a nossa quarta noite do desafio Zap 21. Nós já tivemos 3. Se você está aqui com a gente na quarta noite consecutiva, manda aí um oi aqui. Eu tô vendo a Eliana Ortega. E aí, Eliana? Que legal ver você aqui. Se você tá aqui, Léo Feltrin, caramba! O Dunamis Boy, Léo Feltrin, tá aqui com a gente hoje. Se você tá aqui assistindo pela quarta noite consecutiva, você não perdeu a primeira, esteve com a gente na segunda, esteve com a gente ontem na terceira e tá hoje pra quarta noite consecutiva. Deixa eu ver. Léo Feltrin falou que tá de 4 de 21. Quem mais aqui tá consecutivo? Eu sei que o Denis falou aí, tá ansioso por hoje. Quem que é o Tivolpe? Tivolpe tá aí com a gente também. Tô vendo aqui a galera falando que se você tá aqui 4 por 21, tem mais uma pessoa aí. Eliana, 4 por 21. Jéssica, tua primeira noite, seja bem-vinda. A Naila tá 4 de 21 também. Deixa eu ver aqui. Caio tá 4 de 21. Daniele tá 4 de 21. Eu acho que é Georgia. 4 de 21 também. Nossa, tem Denis, tá 4 de 21. Matheus, 4 de 21. PH, tá 4 de 21 também. Luciana, 2 de 21. Lari, 4 de 21. Galera, é isso aí. Se você tá chegando aí, Rebeca, 4 de 21. Tô vendo você, Betina, 3 de 21. Se você tá chegando agora, primeira vez, seja bem-vindo. Se você tá chegando aqui segunda vez, que bom que você tá com a gente. 3 vezes você gostou do que eu tô falando. Na quarta é porque você já tá fidelizado ao desafio Zap 21. Eu sei, você não consegue ler, eu vou virar a câmera daqui a pouco. Mas veja só, tá vendo esse aviãozinho aí que você tem aí debaixo da tua tela? A gente tem compartilhado aquilo que Deus tem feito aqui com outras pessoas. E ontem eu falei algo que foi... na hora eu fui guiado por Deus, eu creio e eu vou fazer isso novamente hoje. Eu quero pedir para você clicar nesse aviãozinho e falar: Deus, me leva a enviar essa live para 5 pessoas que precisam escutar essa mensagem hoje. Me leva para escutar, ou para enviar para 5 pessoas que precisam escutar essa mensagem de identidade hoje. Clica aí. Clica nesse aviãozinho, manda aí para 5 pessoas. Talvez são pessoas que você tá falando assim, cara, ela precisa ou ele precisa desse ensinamento de identidade, vai destravar a vida dele, a vida dela. Ontem a gente teve tantos testemunhos chegando de pessoas que foram curadas na alma, nas emoções. Eu falei ontem sobre paternidade. Cara, teve gente mandando DM para mim falando de abuso,
falando de mágoas, pessoas que sofreram espancamentos quando crianças, pessoas que vieram de lares disfuncionais. Eu abri um pouco também a minha história de como que foi eu crescendo sem pai e muitas vezes morrendo de medo do mundo. E eu sei que esse testemunho que eu trouxe também destravou outros testemunhos, e os testemunhos não param. Então é incrível ver o que Deus fez ontem. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim: Té, eu fui dormir chorando, mas toda vez, quanto mais eu chorava, parecia que minha alma estava sendo lavada, e parecia que eu estava retomando a minha inocência. Uma menina falando sobre até os abusos que ela tinha sofrido, e naquele momento ela sentiu o abraço de Deus, palpável o abraço de Deus. Foi incrível. Então hoje eu vou falar sobre um outro tema que eu creio que vai trazer muita cura também. Se você fala assim, tem uma pessoa que eu conheço que precisa entender quem ela é em Cristo, quem ele é em Cristo, não tem entendimento daquilo que você tem uma vez que você está em Jesus. Você está em Jesus, só que você está inseguro ainda. Você tem medo do futuro, você tem suas crises de identidade, crises existenciais, está preso em depressão. Seja o que for que você está. Hoje, você com essa pessoa, manda para ela também. E você que está aqui me assistindo, você precisa participar do Zap 21 de maneira integral. Não é só logar aqui às 11h11 e assistir a aula. Tem a ver também com você participar dos desafios. Agora, Theo, aonde é que eu pego esses desafios? Porque os desafios vão te empurrar para fora da teoria, para dentro da prática. E os desafios, você vai lá no meu perfil do Instagram, você clica no link que está no meu perfil, é o meu Telegram. Eu estou disparando todo dia os desafios por lá. E cara, a galera tem abraçado os desafios e foi incrível, os testemunhos não param de chegar. Eu postei também no meu feed, agora, algumas horinhas atrás, os testemunhos estão chegando. Eu me alegro de ver que mesmo a gente nessa pandemia, Deus ainda continua agindo. Se você fala assim, cara, você estava conversando com alguém e falou, cara, eu queria estar na igreja, eu preciso de um culto para pegar aquele culto ungido. Manda esse negócio agora, essa pessoa vai receber algo de Deus, eu tenho certeza. Amém? Galera, a gente falou sobre paternidade ontem, a gente vai falar sobre identidade hoje. Rapidinho, se você ainda não pegou esse aviãozinho aqui, aqui embaixo, pega, clica, manda pro pessoal, é a última chance. Antes de eu começar, eu vou começar, hoje tem bastante coisa. Tô vendo aqui a matéria, eu preparei hoje a aula e, meu Deus, tem muita coisa. Então você precisa pegar o teu caderno, você tem que pegar aí o teu computador, o teu tablet, seja o que for que você usa para anotar. Pega a tua Bíblia, a gente vai abrir bastante versículo, que nem eu sempre tenho feito todas as noites. Sabe por quê? Frase de efeito não muda o mundo, o que muda o mundo é Bíblia. Frase de efeito não muda o mundo, o que vai mudar o mundo é Bíblia. E a gente precisa botar a Bíblia dentro da gente. Então eu preciso que você esteja pronto. Eu vou dar a volta aqui nessa mesa, eu vou virar essa câmera e a gente vai cair para dentro. Tá pronto aí? Hoje é uma enxurrada. Deixa eu só falar uma coisa. Hoje eu vou dar uma aula que eu normalmente demoraria a dar em 3 horas. Eu vou correr. Você não vai entender tudo. Você vai entender muito, mas não vai entender tudo. Então você vai anotando e depois, amanhã, eu quero que você venha processar, que você venha estar em oração, deixando o Espírito Santo fazer aquilo que só ele pode fazer. Hoje eu sou só um mensageiro, eu vou entregar para você. Você tem que estar pronto para pegar o pacote que eu vou jogar no teu colo. Você está pronto? Eu vou falar sobre identidade, é bastante matéria, vai anotando e depois você vai meditar em cima disso. Eu vou dar a volta aqui, vou virar essa câmera e a gente vai começar essa aula. Deu. Só vem aqui para mim se está centralizado, por favor.
Júnia tá acordada hoje. Fala um oi pra galera. Eu tô acordada todas as noites. Não, eu sei que você tá, só que você tá aqui comigo hoje, vai. É verdade, tá maravilhoso, meu amor. Você tá perfeito. Aí, nossa, a imagem tá incrível. A minha equipe tá incrível. Tá incrível, nossa. Tá incrível por também conta da câmera imagem, ou por conta de mim? Por conta de você. Ai, eu sabia. Vamos lá. Galera, hoje eu quero falar sobre desafio Zap 21. Novamente, lembrando, ó, se você quer receber os nossos desafios, você tem que entrar lá no meu Telegram, tá bom? Entra lá no meu Telegram, você vai pegar então, clicar aí no perfil do meu link e enviar pro Telegram. A outra coisinha aí, tá vendo aí, ó, esse aviãozinho? Eu vou cair para dentro da matéria, hein? Manda o aviãozinho para 5 pessoas que precisam escutar essa mensagem. Hoje eu vou falar sobre minha identidade em Cristo. O que significa você ter a identidade hoje em Cristo? Vambora, rapidinho. Primeira coisa... Ai, desliga os comentários, por favor. Eu esqueci de desligar os comentários. Desligou? Desliguei. Beleza, obrigado. Vamos lá. Eu sou crente. Primeira coisa, você não sabe o que você é. Identidade, eu sou crente. O que é crente? Não é aquele estereótipo da tiazinha do coque com a Bíblia debaixo do braço, ou aquele tiozinho com terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço. Gente, pode ser que sim, essas pessoas são crentes. Mas você talvez fale assim, Theo, eu nunca me enquadrei nesse estereótipo, não tem problema. Porque ser crente tem a ver com o coração. Qual que é a tua identidade? Primeira coisa, hoje, por sinal, você vai dividir tudo que eu vou falar em 3 blocos. O primeiro bloco é eu sou crente. Eu tenho mais 2 depois desse, tá? Primeiro bloco, eu sou crente. O que significa isso? Ser crente significa que você crê. Ser crente significa que você põe a tua fé em algo. Você que está me assistindo, Theo, eu não sei o que eu sou. Eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente. O que eu me chamo? Deixa eu falar uma coisa. A pessoa que crê em algo, ela é crente. A pessoa que crê em Buda, ela é crente em Buda. A pessoa que crê em Alá e Maomé, ela é crente no Islã. Você que crê em Jesus, você é crente em Cristo. Você se torna um cristão e você é um crente. Então não é errado você falar que eu sou crente. A pessoa que crê no evangelho é evangélica. Faz sentido? Então você crê. A pessoa que é crente é só uma pessoa que crê. Agora, anota o que eu vou falar para você e acompanha o meu raciocínio. Primeira coisa, quando a gente está falando sobre identidade, você precisa entender sobre quem nós somos. E o maior perigo da teoria da evolução, presta atenção, o maior perigo da teoria da evolução, eu já falava sobre isso umas 2 noites atrás, é o fato que nós eliminamos a figura do Criador. E por que isso é perigoso? Porque quando você elimina a figura do Criador, você elimina o conceito de desenho original. Tá seguindo? Se você elimina o conceito de desenho original, você elimina o senso de propósito. Fala comigo, propósito. Se você elimina o senso de propósito, você não precisa prestar contas, porque algo que não tem propósitos não tem que prestar contas, afinal não tem um objetivo. Faz sentido? E se você não tem que prestar contas, você acaba eliminando a questão do temor de Deus. E por que isso é importante você entender? Porque quem não tem temor de Deus, já que eu não tenho que prestar contas, eu vou temer Deus. Para que eu vou temer Deus? Eu não tenho que prestar contas, eu não tenho que prestar contas porque eu não tenho propósito. Quando você elimina esse conceito de prestação de contas e você não tem temor de Deus, o próprio ditado popular diz que quem não deve não teme. Então você não tem temor de Deus. Só que a palavra diz que o princípio de sabedoria ou da sabedoria é o temor a Deus, o temor de Deus. Então você tem uma geração que fica sem identidade, vivendo como tolos. Você viver sem um senso de propósito, sem saber de onde você veio e para onde você vai, sem identidade, sem saber quem você é uma maneira de você viver tolamente, como um nécio, que nem a Bíblia diz. Então, se você for entender o que a Bíblia fala acerca de você, entenda a primeira coisa e anota o que eu estou te falando. Deus não nos fez fazedores humanos. Deus nos fez seres
humanos. Eu falei sobre isso ontem. Eu estou reformulando a frase hoje. Deus te fez um ser humano e não um fazedor humano. E é por isso que você precisa, você precisa ser extremamente intencional para descobrir quem você é. Porque aquilo que você for fazer vai ser diretamente relacionado àquilo que você é. E se você se tornar aquilo que Deus planejou para você ser, automaticamente você fará aquilo que Ele planejou para você fazer. Faz sentido? Então, você não é um fazedor humano, você é um ser humano. E por isso, você precisa entender aqui Gênesis 1:26. Abra aí comigo. Gênesis 1, versículo 26, diz assim: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Ele está falando façamos. É mais do que uma pessoa falando. Quem está falando façamos? O Pai, o Filho e o Espírito. A Trindade está olhando uma para a outra e falando, façamos o homem à nossa imagem. A Trindade está falando, é por isso que você está vendo aqui em terceira pessoa, a pessoa aqui está no coletivo, façamos. Agora, uma coisa que ele diz, e ele determina, você tem a identidade de dominar, de governar, de frutificar. Eu não tenho tempo para entrar, mas se você puder ler depois o versículo 27 e versículo 28. É o que nós chamamos de mandato cultural. Depois você anota aí e pesquisa e estuda o que significa o mandato cultural. Então, ele começa dizendo, eu quero fazer o homem, nós queremos a nossa imagem para que ele venha governar, para que ele venha sujeitar a criação. Essa é a tua identidade. E você vai frutificar. Você é um mordomo, você é um administrador da criação. Agora, pula para o próximo capítulo em Gênesis 2. Olha só o que está escrito aqui em Gênesis 2, versículo 15 ao versículo 17. Abre aí comigo. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, pôs o homem no jardim do Éden para lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então entenda uma coisa, Deus, anota o que eu estou te falando, Deus criou um homem desde o início, a imagem dele, mas deu para ele a ordem aqui em Gênesis 2. E qual que é a ordem que ele deu? Ele falou assim, olha, eu quero que você não coma dessa árvore, mas pode comer de todas as outras árvores. Por quê? Você tem que entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Deus criou o homem desejando que o homem cresce. Lá do Éden. Ele queria que a gente fosse crente. Ele queria que nós crescêssemos, que nós acreditássemos nele desde o início. Então, eu quero que você escreva aí um A. Deus me criou para primeiramente a palavra aqui, chave é isso. Ele criou você para você primeiramente crer. Lá do início, ele sempre quis, eu vou fazer você, a minha imagem, eu vou te dar um mandato, mas olha só, o que eu quero? Eu quero que você só acredite em mim. Creia em mim. Seja um crente. Se você acreditar no que eu estou falando, não coma isso. Coma aquilo, não toque isso, fica à vontade lá. Se você acreditar em mim, a gente vai dar certo. Isso aqui vai ser um sucesso. Ele sempre quis que você
aprendesse por fé. O que eu estou falando? Deus nunca quis que Adão aprendesse fracassando. Deus sempre quis que o filho dele, Adão, aprendesse por fé. Ele quis que ele aprendesse crendo por fé. Agora, o que é que o diabo fez? O diabo entra na guerra aonde Deus já estava lá. Ele invade aquele território. Aonde que é esse território? A crença. O que o diabo queria era, eu quero ter a crença do homem para mim. Quando Deus falou, eu já tenho a crença do homem para mim, e o homem tinha que decidir para quem eu vou dar a minha crença. Eu vou ser crente em quem? Eu vou ser crente em Deus ou eu vou ser crente no diabo? E o diabo vem como a mentira, porque ele é o pai da mentira. Por que ele é o pai da mentira? Porque a mentira é a ferramenta que faz ele roubar a tua crença de Deus para ele. Porque pro diabo, ele quer a tua crença. Isso é o que é precioso para ele. Porque aonde você crê, você empodera. Anota isso aqui, cara. Tem pessoas que estão me assistindo, estão acreditando em mentiras. E as mentiras estão se tornando realidades e poderosas sobre tua vida. Não é porque elas carregam em si a natureza da verdade. É porque você empodera elas com a tua fé. Aonde você deposita a tua fé, você empodera. Cheio! Você precisa entender isso, cara. Porque você está depositando fé em mentiras e você começa a entrar num ciclo tóxico de falar assim, tá vendo como era verdade? Não era verdade. Era uma mentira inicial que você empoderou, você criou o próprio monstro que agora está te atacando e você agora pensa que você é sujeito ao monstro quando você nem percebeu que você criou esse monstro. Então você tem que entender, a briga, a guerra é pela tua fé. E Deus, naquele jardim do Éden, vê o homem tirando a fé de Deus e dando para o diabo. E até hoje, as pessoas, escuta o que eu estou te falando, até hoje as pessoas pensam que se elas pecarem, elas serão felizes. Quando elas não entenderam que elas já são felizes. Efésios 1:3. Diz assim que nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, o diabo fez exatamente o mesmo que Deus quis, o que Deus fez. Ele quis que Adão acreditasse nele. Então, o diabo vai para Adão e mentiu dizendo, se você comer, você será como Deus. Mas sabe qual que era a mentira? A gente não leu aqui, gente. Ele já era como Deus. O diabo mentiu, cara. Ele falou, Adão, se você acreditar em mim e comer essa maçã, ou pera, ou jaca, ou maracujá, seja qual for a fruta, você será como Deus. Só que a parada era, ele já era como Deus, de acordo com Gênesis 1:26. Então o diabo recebeu o empoderamento da mentira dele, porque o homem pegou a crença dele e deu para o diabo. E o diabo então agora ficou poderoso sobre o homem. É isso que está acontecendo até os dias de hoje. Então até hoje as pessoas pensam que se eu pecar, eu serei feliz. Você não entendeu que você já é feliz, porque você já é abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais. E deixa eu te falar uma coisa, tem uma mentira que te ensinaram. Desde o colégio, desde a sala de jantar da tua casa, eles te ensinam uma mentira, que é a experiência é o melhor ou a melhor professora. Mentira. A experiência não é a melhor professora. A experiência é a professora mais cruel. Escreve isso. A experiência não é a tua melhor professora. A experiência é a professora mais cruel. Por exemplo, se eu quero ensinar o meu filho a dirigir, e eu falo para ele, olha, é o seguinte, você não pode pegar a estrada e passar de 120 km por hora. E o meu filho insiste em passar de 120 km por hora e começa a receber multas em casa. Como que eu, como um pai que amo ele, vou pensar, tá bom, continua então. Daqui a pouco você vai bater o carro, você vai aprender, depois de um acidente que vai dar um PT no carro, que você deveria ter me escutado, você deveria ser um crente no teu pai e nos conselhos do teu pai, que você não deveria passar de 120 km por hora. Um pai pensa assim?
Um pai amoroso não pensa assim. O pai amoroso não quer que você aprenda pela dor. O pai amoroso, que é o teu pai, o pai dos céus, ele quer que você aprenda pela fé. Acredita nele. Bota a fé em Jesus. Seja um crente em Cristo. Seja um crente nas palavras de Deus. Quando você não crê em Deus, isso machuca o teu pai. Quando você fala, eu não vou ser crente, isso machuca o teu pai. Deuteronômio, rapidinho, vamos lá. Como sempre, meu tempo já está terminando. 9:23, corre comigo. Deuteronômio 9:23 diz assim: quando também o Senhor vos enviou desde Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos tenho dado, rebeldes fostes, olha só, rebeldes fostes ao mandato do Senhor, vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. O que ele está falando? Ele está falando assim, você não creu na minha palavra, você não creu na minha voz, então você foi rebelde. O que significa isso? Descrença. Escuta o que eu estou te falando. Incredulidade é rebeldia. Não sou eu, não é minha opinião, é o que a Bíblia fala. Agora vai lá comigo em João 3, 14 a 18. João 3, 14 a 18 diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que, versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça. Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Pula para o 18. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui para você? Que primeiramente, Deus te fez, te criou para primeiramente crer nele. Quando você crê nele, primeiramente, você tem salvação. Agora, olha só, eu estou aqui no 1b, tá? Deus te criou para você finalmente crer. Então você começa primeiramente crendo para a salvação, mas você vai, finalmente, eu sei, minha letra é uma beleza, finalmente crer nele. Romanos 10, versículo 10. Vamos lá. Romanos, tô aqui, Romanos 10, 10 a 13. Vamos lá. Visto que com o coração se crê para a justiça. Como é que você é salvo? Você é salvo por fé. Primeiramente, crendo. E com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque é um mesmo Deus, Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, você é salvo pela graça. Não tem como a gente negar isso. A palavra deixa claro. Não tem como. O livro de Romanos inteiro fala sobre a salvação pela graça. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Será que você pode crer uma vez, simplesmente, crer uma vez e viver o restante da vida como você quiser? Será que você pode crer uma vez e viver o resto da vida como você quiser? Você não pode. Porque deixa eu te falar uma coisa, anota o que eu estou te falando. Você crê primeiramente para a vida eterna. Você crê aqui, para você ter, aqui não tem como escrever aqui, vai. Vida eterna. Isso, aqui. Vida eterna. Você crê primeiramente para ter vida eterna. Mas aqui você crê finalmente para ter uma vida abundante. O que eu estou querendo dizer? Você crê uma vez, mas você não pode parar de crer. Você tem que continuar crendo, continuar crendo, continuar crendo, porque afinal de contas você é um crente. Faz sentido o que eu estou falando? Vamos lá, eu vou passar para o próximo ponto, só que eu preciso que você anote isso aqui. Toda área da tua vida
em que você não está crendo em Deus, naquilo que Deus está falando. Você não está experimentando abundância. O que Deus fala de casamento? Você vai crer o que a sociedade fala de casamento? Ou você vai crer o que Deus fala de casamento? O que Deus fala de finanças? Você vai falar o que o mercado fala de finanças? O que as circunstâncias falam de finanças? Ou você vai crer o que Deus fala de finanças? O que Deus fala sobre criar filhos? Você vai escutar o que os teus pais vão falar? O que os teus parentes vão falar? Ou o que Deus vai falar sobre como criar filhos? O que Deus fala de carreira profissional, de depressão, de saúde mental, de saúde física? Toda a área da tua vida que você não está finalmente crendo em Cristo e nas palavras dele, você não está experimentando abundância. Será que Jesus tem a última palavra na tua vida? Então, anota o que eu vou te falar. Crer em Deus te põe no desenho original que ele tem para você, salvação. Agora, continuar crendo em Deus hoje e amanhã e depois de amanhã te põe para viver a tua verdadeira identidade. Se você é crente, eu criei quando eu me converti e continuo crendo hoje. Hoje eu acordo e falo, eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu continuo crendo em todas as palavras de Jesus e toda a área da minha vida que eu permito a minha fé dar espaço em empoderar as verdades de Jesus, eu vou experimentar vida em abundância. Número 2, segundo bloco. Eu sou filho, eu sou filho. Agora, deixa eu só te falar uma coisa. Primeira coisa, você não é um pecador. Você é santificado. Você é um filho. E você não é um filho pecador. Você é um filho santificado. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a diferença entre um pecador perdoado e um justo ou um santo justificado? Qual que é a diferença entre um pecador perdoado e um santo justificado? Deixa eu te falar. O pecador perdoado, escuta o que eu estou te falando, anota o que eu vou te falar. O pecador perdoado, apenas perdoado, ele foi liberto da pena. Ele foi liberto da pena do pecado, mas ele ainda se encontra preso ao pecado. Agora, o justo santificado, ele não apenas foi liberto da pena do pecado, ele também foi liberto do poder do pecado. Eu não quero ser só um pecador perdoado. Eu quero chegar à revelação que eu sou um justo santificado. Para mim não basta ser simplesmente perdoado da pena. Eu preciso ser livre do poder do pecado. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos 6, 2 a 4. Abre lá comigo, Romanos 6, versículos 2 a 4. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Agora, pula aqui comigo, versículo 11. Você parar aqui para você continuar vendo aqui, ó. Romanos 6, 2 a 4, que a gente leu, versículo 11. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, anota o que eu vou falar aqui para você. Um santo, quem é um santo?
um santo, e eu tô falando aqui, eu sou filho, mas eu sei que tem muitas mulheres me assistindo. Eu sou filha, bota aí, uma santa, eu não sou uma pecadora, eu sou uma santa. Então, uma santa é aquela que foi separada, santificada, justificada pela justiça de Deus e não porque é perfeita em sua própria conduta. Deixa eu repetir. Um santo é aquele que foi separado, ele foi santificado, ele foi justificado pela justiça de Deus e não porque ele tem uma conduta perfeita. Faz sentido? Romanos 6, versículo 18. Romanos 6, 18. Abre aí comigo. Diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você antes era inimigo de Deus porque você estava preso ao pecado. Só que você está liberto do pecado. Agora você está conectado à justiça. Segundo Coríntios 5, 21. Abre aí comigo. Segundo Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele está se referindo a quem? Jesus. Ele fala, aquele que não conheceu o pecado, o fez. Ele se fez pecado por mim e por você. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O pecado não faz parte da tua natureza mais. Escuta o que eu estou te falando. O pecado não faz parte da tua natureza mais. Agora, continua aqui comigo. João 8,36. Abre aí comigo. Vou achar aqui outro lugarzinho para botar aqui, ó. João 8,36. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Deixa eu te falar uma coisa. Anota essa frase. Essa frase você vai ter que anotar. Ser livre da pena do pecado é bom. Anota isso aqui. Ser livre da pena do pecado é bom. Mas ser livre do poder do pecado, através do conhecimento da verdade, é melhor ainda. Isso sim é vida abundante. Deixa eu falar mais uma vez. Ser livre da pena do pecado é bom. Mas ser livre do poder do pecado. Como que você é livre do poder do pecado? Através do conhecimento da verdade. Você tem que entrar na palavra. Ver o que a palavra fala para você. Isso é melhor ainda. E quando você escuta a palavra, você está vendo como está linkado ao último ponto. Você é crente, você crê na verdade. Aonde você crê, você vai ser livre da pena e do poder. Igual a vida abundante. Eu não sei você, mas eu não quero simplesmente ter vida. Quando eu sei que ele veio para me dar duas coisas, vida ou vida abundante. Tem gente que simplesmente está feliz com só vida. E você está pastando aqui na terra. Eu não estou falando que uma vez que você serve a Jesus, você não vai passar por dificuldade. Mas tem gente que não entendeu que Jesus morreu na cruz por você, para que você também tivesse vida abundante à tua disposição. Na verdade, eu sinto de Deus para eu fazer isso rapidamente. Onde você estiver, feche teus olhos. Feche teus olhos. Talvez você esteja preso, crendo numa mentira. Lembra que eu falei? O diabo mentiu para Adão. Ele falou, você vai ser que nem Deus, quando na verdade ele já tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus. E uma vez que Adão deposita a sua crença no diabo, ele empodera essa mentira. E eu não sei quantas pessoas estão me assistindo agora que estão empoderando mentiras na tua vida. O diabo está falando, ele não te perdoou. O diabo está falando, você está debaixo de acusação. Tem gente que está me assistindo agora que você não aguenta mais o peso da culpa. Hoje eu estou aqui para te falar que uma vez que você conhece a verdade do perdão de Cristo, do sacrifício de Cristo, que uma vez que você é livre, verdadeiramente você é livre, você vai experimentar uma vida abundante. Então, Pai, nesse exato momento, todo espírito de culpa, todo espírito de culpa, toda acusação, toda mentira do diabo, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu peço agora que os teus filhos, as tuas filhas,
pessoas que creem em ti, vão estar recebendo agora a revelação que o teu sacrifício é suficiente. E uma vez que nós estamos em ti, verdadeiramente nós somos livres, a justiça de Cristo nos cobre e nós queremos viver a vida abundante. Receba isso aí, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. 2b. 2b. O que eu quero falar aqui? Eu falei aqui do 2a, eu não sou pecador, eu sou santificado. Deixa eu falar uma coisa, você não é escravo. O que você é então? Você é, de acordo com a palavra, adotado. Você não é mais escravo do pecado. Você é agora adotado. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos 8, versículo 14 ao 17. Romanos 8, 14 ao 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque eles não receberam o espírito de escravidão, você não é mais escravo, para outra vez estares em temor. Tem gente que está me assistindo, você está acreditando numa mentira, você está preso em medo, em pânico. Deixa eu falar, se você está debaixo do espírito de escravidão, você vai ficar preso em pânico. Mas uma vez que você está livre da escravidão, você então não precisa temer, é o que a palavra diz. Mas nós, qual que é o oposto desse cenário? O oposto desse cenário, a palavra diz, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Em outras palavras, papai. Você consegue clamar papai uma vez que você está livre dessa mentalidade de escravidão. Cara, e deixa eu só te falar uma coisa. Tem gente que está dentro da igreja e está vivendo que nem escravo. Ele não entende que ele não é mais escravo, ele já foi adotado. Ele se porta como escravo nesse exato momento. Se uma pessoa veio para tua mente agora, você fala assim, essa pessoa precisa entender. Ela fala que é evangélica, ela manda esse aviãozinho para ela agora. Manda um aviãozinho para ela. Fala assim, cara, entra nesse negócio, porque eu vou começar a entrar aqui, ó, numa revelação desse texto que vai trazer libertação para essa pessoa. Rapidinho, se você inclusive, vou dar uma pausa agora, você falar assim, cara, essa pessoa precisa escutar essa mensagem. Meu primo, minha tia, meu amigo, a minha namorada, seja quem for, manda para essa pessoa agora, rápido. Eu vou voltar aqui pro texto. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele fala assim, não, você é filho de Deus. O que quer dizer? Você começa a receber essa comunicação. Uau, eu começo a me sentir diferente. Eu começo a perceber que algo mudou dentro de mim. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu queria que você olhasse para o versículo 15. Olha para o versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Olha só que você tem que prestar atenção. Adoção. Versículo 15 diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção. Eu quero entrar a fundo nisso aqui. Por quê? Na palavra, ou melhor, na época onde essa palavra foi escrita, a carta para os romanos, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja lá de Roma, e de acordo com as leis romanas, existia dois tipos de adoção. Tinha a adoção, que era o adoptio. Presta atenção. O que era a lei do adoptio? Era uma adoção que envolvia um guardião legal, um tutor que iria cuidar de um órfão até esse órfão chegar à maior idade. E daí o sistema falaria, olha, já é maior de idade, e o órfão só teria o direito de herança do seu pai falecido e não do seu tutor. O seu tutor falaria, olha, eu vou te adotar com
a lei adoptio. Na lei adoptio, você tem 8 anos de idade, eu vou ficar com você até os seus 18 anos de idade. E quando você for emancipado aos 18 anos de idade, eu não te devo nada de herança. Pelo contrário, a única herança que você vai ter é do teu pai que faleceu. Eu não. Essa é a lei adoptio. Agora, tinha uma outra lei que era o adragatio. Cara, você não dá pra nem ler direito aqui, mas, ó, adragatio. O que era o adragatio? O adragatio era o seguinte: um pai adotivo adota o filho, que é o órfão, assumindo também todas as dívidas do menino, do órfão, todas as dívidas passadas. Ele fala assim: eu vou te adotar e eu assumo todas as dívidas e eu me responsabilizo por qualquer mau negócio que você venha a ter feito. E neste sistema, o filho adotivo, ele tem direito à herança do seu pai novo, o seu pai adotivo. O que significa isso? Significa que quando ele fala aqui em Romanos 8,15 que você não recebeu o espírito de medo, mas recebeu o espírito de adoção, ele não estava se referindo ao adoptio, ele se estava referindo ao adrogatio. E o adrogatio é a maneira como Deus te adota. Ele assume a tua dívida de pecado. Ele diz: não só eu assumo a tua dívida de pecado, eu cuido de você até a tua emancipação, e mesmo quando você for emancipado, você tem direito à minha herança. Faz sentido o que eu tô falando? Então, eu quero que você continue aí focado comigo. Eu tô chegando aqui no meu último bloco. Qual que é o meu último bloco? Nós falamos de herança. A gente vai então já seguir com o próximo, que é eu sou herdeiro. O que significa isso? Significa, presta atenção, analisa aqui o meu raciocínio. O pré-requisito para você ser herdeiro é que você precisa ser o quê? Filho. Fala comigo: eu sou filho de Deus. Na verdade, fala comigo assim: eu sou herdeira de Deus. Fala assim: porque eu sou herdeira de Deus, tudo indica que eu sou filha de Deus. E porque eu sou filha de Deus, tudo indica que eu tenho a natureza de Deus. Em outras palavras, como é que você tem a natureza de Deus? A natureza de Deus, ela chega para você através da crença. Quando você é um crente, uma crente em Deus, você se torna então com a natureza de Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Gálatas 4, versículo 7, diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você não é mais escravo, você é filho. E já que você é filho, você se torna herdeiro. Faz sentido? Anota o que eu estou falando. Você, fala comigo assim: eu sou herdeiro apenas se eu estiver com Cristo, através de Cristo e em Cristo. Deixa eu repetir mais uma vez. Você é um herdeiro uma vez que você está com Cristo, através de Cristo, em Cristo. Faz sentido? É assim que você se torna herdeiro. Por quê? Você crê para ter a natureza dele. Uma vez que você tem a natureza dele, você se torna filho. Uma vez que você é filho adotado, com adrogatio, com todos os direitos de herança, você se torna herdeiro. Agora, a pergunta é: você é herdeiro do quê? Você é herdeiro do quê? Primeira coisa que você é herdeiro é... você é herdeiro da terra. Você caiu aqui, não é por acaso, é porque você é herdeiro da terra. Se você compartilha, presta atenção nisso aqui, se você compartilha da fé de Abraão, você é herdeiro junto com ele. O que significa isso? Romanos 4,
13. Abre aí comigo em Romanos 4, versículo 13. Romanos 4, versículo 13. Diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade. Fala comigo, eu sou a posteridade. Mas pela justiça da fé. Você não recebe a herança de Abraão pela lei. Você recebe a herança de Abraão pela justiça da fé. O que você precisa fazer para ser um herdeiro? É o que falei no ponto número 1. Crer. Tem que ter fé. Então, se você compartilha da fé de Abraão, você já é, junto com ele, um herdeiro. Abre aí comigo outro texto aqui. Salmos 24, versículo 1. Salmos 24, versículo 1. Olha só o que a palavra diz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus tem toda a terra e tudo que está dentro da terra. Se você é um herdeiro junto com Abraão, nas heranças de Deus, você também recebe a terra. O que você tem que fazer? Sabe, é momento de nós pararmos com uma mentalidade escapista. Como se a gente olhasse para essa terra e falasse assim, ó, eu tô um pouco me lixando aí com a ecologia, tô um pouco me lixando aí com a sustentabilidade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é tua herança. Deus não te pôs no planeta Marte. Deus não te pôs lá no Plutão. Deus te pôs na Terra. Ele te pôs lá no Saturno. Ele te põe aonde? No Brasil. É a minha herança. É a tua herança. Nós precisamos cuidar, cultivar. Mandato cultural. Gênesis 1, 28. 1 Coríntios 3. Abre aí comigo. 1 Coríntios 3. Versículo 21 a 23. 1 Coríntios 3, versículo 21 a 23. Portanto, veja só o que ele está dizendo aqui. Essa aqui é muito... Você tem que sacar isso aqui. Presta atenção, isso aqui você tem que sacar. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós és de Cristo, e Cristo é de Deus. Saca só o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, que tudo que existe serve para a tua felicidade. É isso mesmo. Tudo que existe serve para a tua felicidade. Nada que possa acontecer nesse mundo poderá ser o dono da sua alegria. É isso que ele está falando. A vida ou morte. Depois você pode ler aqui, ó, no versículo 22, ele diz... Seja a vida, seja a morte. Tudo isso vai servir para a tua alegria. Por quê? No final, nós somos mais do que vencedores. Fala comigo, eu sou mais do que vencedor. Romanos 8, abre aí comigo. Romanos 8, 37. Abre aí comigo, diz assim. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, sacou? Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cara, Deus nos deu a terra. E eu termino com isso aqui. Eu não vou entrar nesse, mas eu vou entrar nesse aqui, ó. Eu sou herdeiro. Você é herdeiro de Deus. A nossa, escreve o que eu estou te falando. A nossa herança é o próprio Deus. Sacou? Qual que é a minha herança? A minha herança é o próprio Deus. E não é apenas o mundo que ele criou. Porque se fosse só a criação, se a minha herança fosse apenas a criação, nós nos tornaríamos idólatras. Por isso que a nossa herança é o próprio Deus. Eu quero que você abra aí comigo em Romanos. Isso aqui é a última, hein? 5, 1 a 2. Vamos lá comigo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça,
na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pula aí para o versículo 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então deixa eu te falar uma coisa. Se Deus não for precioso para você, sua herança está sem sentido e fútil. Agora, se o dom é bom, para pensar comigo. Se o dom é bom, imagina o doador. Todas as bênçãos aqui tem um intuito para nos levar aqui. Essa é a tua maior herança. Eu vou vir aqui e eu vou orar com você. E eu vou abrir aqui esses comentários. Deixa eu só te falar. Sabe, o Senhor talvez está falando com alguns e eu quero ser bem rápido que o nosso tempo está terminando. Mas eu sinto de Deus, eu quero orar. Eu queria que você fala assim, Theo, talvez você nem seja uma pessoa de fé. Você está me assistindo agora. Fala assim, cara, fiquei curioso, vim aqui, estou assistindo. E eu queria que você entendesse que antes de você ser herdeiro, você precisa ser filho. E para você ser filho, você precisa ter o DNA dele dentro de você. Como é que você tem esse DNA dentro dele? Dentro de você? Através da tua crença, você tem que crer. Então hoje você fala assim, Theo, eu quero crer. Eu quero que você simplesmente repita essa oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu quero crer em Ti. Eu quero que em todas as áreas da minha vida, a Tua verdade venha a ser a última palavra. Eu oro e peço agora que o Senhor entre no meu coração e faça tudo novo. Muito obrigado. Eu sei que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Agora, para todos que estão assistindo, abre suas mãos assim. Eu quero orar com você. Eu vou transferir e vou orar. Eu creio que Deus pode tocar aonde você estiver. Deus, a Tua presença é tão forte. E eu peço agora que o Senhor venha nos envolver na Tua presença. Toca as pessoas agora com uma revelação de quem elas são. Pai, eu peço que as pessoas que não estão crendo venham crer em Ti em todas as áreas da sua vida. Que se há alguma pessoa aqui com pensamento que eu sou escravo, eu não sou adotado, que venha entender que ele é filho e que ela é filha. Que se existe alguém aqui que pensa, eu não tenho herança, que você entenda que a tua maior herança é Deus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Tira uma foto rapidamente aqui, galera. Eu quero pedir aqui, rapidinho, faz aqui a foto do desafio. Dá um print screen rapidinho, print screen coletivo, manda aí para a foto aí, a gente envia para os seus amigos e fala, ó, amanhã tem mais, amanhã eu vou falar sobre chamado. É o que eu mais gosto de ensinar, na verdade, é sobre chamado. Então amanhã, tira a foto aqui, ó, rapidinho. Pá, tirou a foto. Boa! Olha, cada aula que eu tô dando tipo um resumo do que normal. De verdade, gente, cada aula que eu tô dando é o resumo do que a gente tem à disposição para você na Escola Dunamis. Se você quer ter mais informação, procura lá escoladunamis.com.br e eu falo para você, cara, a gente pode ir muito. Essa aula que eu acabei de dar agora são coisas de 3 a 4 horas que a gente vai fundo para valer. Agora, eu queria falar para você assim, rapidinho, enquanto você tá aqui comigo e daqui a pouco vai terminar o nosso tempo. Não deixa de participar amanhã, manda para as pessoas e eu creio que Deus vai falar com você sobre o teu chamado. Se você falar assim, Theo, eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra, eu quero servir a Deus, mas eu não sei como. Amanhã eu vou falar sobre o teu chamado. Como descobrir o chamado de Deus na tua vida. Deus te abençoe, uma boa noite.